Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim continuar falando do CPC. Eu vou falar sobre os recursos. Se você não viu os vídeos anteriores, aí tem essa lei do CPC quase que completa, faltou só a sentença e coisa julgada e a liquidação e cumprimento da sentença. E agora eu vou falar sobre os recursos, então dá uma olhada nos vídeos anteriores se você está com dificuldade nessa lei. Pelo menos quando eu estava estudando para o concurso lá em 2018 e 2017, foi a lei que eu tive mais dificuldade de assimilar, porque é um conteúdo bem extenso, né? Também tem muitas coisas no canal sobre o CPP, o Código de Processo Penal, e sobre o Código Penal. Então dá uma olhadinha aí se você não viu os vídeos anteriores. Aproveitando, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos. Você também pode me seguir lá no canal do Telegram, t.me/Diana Lucena. Eu tô colocando lá vários keys, né, sobre leis, sobre várias coisas para esse concurso do Tribunal de Justiça, e quem quiser me seguir no Instagram é @DianaLoucena. Então vamos aí para a lei seca, falando algumas coisas sobre o recurso, né, e depois a gente vai fazer um vídeo para cada recurso, um para apelação e outro para cada recurso, tá? Então vamos que vamos aí para gabaritar essa lei no concurso do Tribunal de Justiça. Então, o título 2 fala dos recursos, capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição ou decisão judicial em sentido diverso. Então, eles não impedem a eficácia da decisão. Então, se condenam lá, eles não vão impedir essa condenação. Mas o parágrafo único fala da suspensão da eficácia, né? Então vamos ter uma atenção. A eficácia da decisão recorrida, ela poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrado a probabilidade de provimento do recurso. Então tem que ser as duas coisas, tem o e não o ou, tá? Além de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e também ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então perceba, o recurso ele não impede a eficácia, porém a eficácia ela pode ficar suspensa nesses casos. A eficácia da decisão. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, sendo parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, o Ministério Público aí como parte ou como fiscal, de qualquer forma, ele pode interpor o recurso. E eu já vi muitas questões dizer que o terceiro não pode entrar com recurso. O terceiro prejudicado, ele também pode entrar com recurso. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Então, cada parte aí vai interpor o seu recurso. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe... Então, voltando, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte: 1. Será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder.
será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Então, o recurso adesivo aí, ele é admitido na apelação, no extraordinário e no recurso especial. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Então, esse recurso adesivo é um outro recurso, né? Então, se o principal aí, se tiver desistência do recurso principal, ele for considerado inadmissível, aí o recurso adesivo ele não vai ser conhecido, ele não vai ser julgado, né? Artigo 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Então, quem é o recorrente? É quem entrou com recurso. E ele pode desistir do seu recurso? Sim, a qualquer tempo, tá? Eu já vi muitas questões falando que ele não pode desistir ou que ele pode desistir só após ou até tal fase do processo. Não, ele pode desistir do recurso a qualquer tempo e ele não precisa de anuência do recorrido. Então, vamos supor que era um recurso de João contra o Estado. Se o João quiser desistir do recurso, ele não precisa que o Estado aprove aí essa desistência dele. Então, ele a qualquer tempo pode desistir e sem anuência do recorrido. Ou dos litisconsortes, que são os outros autores. Vamos supor que é o autor João, Maria e José. Se só o João quiser desistir, ele não precisa ir de anuência nem do recorrido e nem do José e da Maria, que são os litisconsortes, que são os outros autores, por exemplo. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Então, já teve aí uma causa... João está entrando, por exemplo, com a mesma ação que já teve aí vários recursos extraordinários decidindo sobre o assunto, ou recurso especial, ou é uma de repercussão geral. Então, nesse caso aí, não vai impedir de que o recurso seja analisado, mesmo o João desistindo do recurso. Artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então, uma parte pode renunciar do direito de recorrer independente de se a outra parte aceitar ou não. Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Então, se ela já aceitou a decisão, não tem como ela recorrer, tá? Então, por exemplo, um acordo, ela aceitou esse acordo, ela não vai poder recorrer. Parágrafo único. Considera-se a aceitação tácita e prática a prática sem nenhuma reserva do ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Então, nós temos aí 3 tipos de decisão que o juiz dá: sentença, despacho e decisão interlocutória. Então, contra despacho não cabe recurso, tá? Então, pode caber recurso da apelação, da decisão interlocutória, mas do despacho não. Artigo 1002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Então, você pode entrar com recurso sobre toda a decisão, toda a sentença, por exemplo, ou só parte da sentença. Até porque tem sentença que julga parcialmente procedente. Então, a parte que está procedente não precisa entrar com recurso, mas a parte improcedente você pode ou não entrar com recurso. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Então, eles foram intimados, já começa a contar o prazo para a interposição de recurso, que a gente vai ver qual é esse prazo lá mais para frente.
Mas a parte de recurso geralmente são 15 dias. E aí tem alguns prazos lá que são 5 dias e um prazo que é 3 dias. Então a maioria são 15 dias, mas tem prazos aí de 5 dias. Nós vamos ver recurso por recurso. Cada recurso tem seu prazo. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Então, aí, tanto os advogados, sociedade de advogado, advocacia pública, defensoria pública, ministério público, se a decisão foi dada na audiência, eles já vão sair dali intimados. Aplica-se o disposto no artigo 231, os incisos 1 a 6, o prazo de interposição de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Então, vamos dar uma olhadinha o que fala nesse artigo 231? Então, o artigo 231, ele fala assim: salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Então, aí é do 1 ao 6. Então, nós vamos ver: 1. A data da juntada aos autos do AR quando a citação ou intimação for por correio. 2. A data da juntada dos autos do mandado cumprido quando a citação for por oficial de justiça. 3. A data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato de escrivão ou chefe de secretaria. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a citação ou intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação for ou a intimação for eletrônica. E 6. A data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou, não havendo esse, a data da juntada de carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação ou a intimação realizar-se por carta, por cumprimento de carta, né? Então, aí, as datas aí que fala do artigo 231. Então, aplica-se essas datas ao prazo de intimação de recurso pelo réu contra a decisão proferida anteriormente à citação. Quando antes da citação vão ser essas datas. Parágrafo 3º. No prazo para a interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4º. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerado como data de interposição a data da postagem. Vamos ver aqui, próximo. Parágrafo 5. Exceto os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, tanto para interpor o recurso quanto para responder, ou seja, as contrarrazões aí, o prazo vai ser 15 dias, exceto os embargos de declaração. Os embargos de declaração a gente vai ver qual é o prazo. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Então, ele tem que falar que foi feriado e tal. Então, ele vai comprovar. O recorrente, ou seja, quem recorre, quem está querendo recorrer aí, entrar com recurso. Artigo 1004. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Então, faleceu a parte ou o advogado, vai intimar aí a parte para constituir um novo advogado ou vai intimar os herdeiros para que eles entrem aí com o recurso. Aí vai começar a contar o prazo para recurso depois dessa intimação. Artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsórcios a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos aos seus interesses. Então, se o recurso for distinto ou oposto ao interesse, não vai se aproveitar para os outros litisconsórcios. O que é litisconsórcio? São as outras partes. Então, é um processo que tem vários autores, é um processo com litisconsortes. Ou um processo que tem vários réus, é um processo com litisconsortes. Várias partes, ou seja, vários autores ou vários réus, ou ambos, né? Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Então, se tem mais de um devedor e só um entra com recurso, vai aproveitar aí para o outro quando forem comuns, né? Artigo 1006. Certificado trânsito em julgado com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Então, baixa dos autos é 5 dias após o trânsito em julgado. E não depende de despacho, o juiz não precisa falar, olha, dê a baixa nos autos, arquive, ou não, independente de despacho, deu trânsito julgado, 5 dias depois vai ter a baixa dos autos. Artigo 1007. Lembrando aí só que trânsito e julgado, quando a sentença ela transita em julgado, por exemplo, é quando já não tem mais recurso, já passou o prazo para interpor o recurso, tá? Se tiver o recurso, aí não vai ter o trânsito julgado, vai ser analisado primeiro o recurso, depois vai dar o trânsito em julgado aí do recurso, do acórdão, né? Artigo 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. O que é preparo? É pagar as custas. Então, para você entrar com recurso, tem custas. Então, você tem que pagar, fazer esse preparo, pagar essas custas para poder entrar com recurso, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Então, deserção significa que você não pagou as custas do preparo aí, não fez o preparo e o seu recurso ele não vai ser analisado. Então, por isso que é deserção. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelo Estado, pelo município, pelas respectivas autarquias e pelos que gozem de isenção legal. Então, essas partes públicas, elas não precisam pagar para entrar com recurso, elas não precisam fazer esse preparo. Quem vai fazer o preparo? É as partes físicas, as empresas, microempresas, exceto aí esses aí, o Ministério Público, a União, eles são isentos, né, de pagar custas para entrar com recurso. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, aplicará deserção. Se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, vamos supor, entrou com recurso, mas não fez o preparo, não pagou as custas. O juiz ele vai dar um despachinho falando assim, providencia o preparo em 5 dias. Aí a pessoa vai lá e não faz o preparo, não paga as custas. Então aí ele vai sofrer a deserção. O recurso dele não vai ser analisado por falta de custas, por falta de preparo. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. Aí não é o preparo, não é as custas para entrar com recurso. Nesse caso aí, o que é dispensado nos autos eletrônicos? O porte da remessa e de retorno, porque não vai precisar levar até lá na segunda instância e nem trazer, vai ser enviado eletronicamente.
Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Parágrafo 5º. É vedado complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, o parágrafo 4º fala da parte de ser recolhido em dobro, né, quando ele é intimado. Então, nesse caso aí, é vedado a complementação. Parágrafo 6º. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, que é esse pagamento em dobro, por decisão irrecorrível. Então, não tem como recorrer dessa decisão, fixando-lhe o prazo de 5 dias para efetuar o preparo. Parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício em 5 dias, tá? Então, foi lá e pagou um valor menor, pagou um valor maior, aí não vai ser aplicada a pena de deserção, vai ser intimado aí para fazer essa complementação, né, no caso. Só que é vedada a complementação quando houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte e remessa, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Então, na forma do parágrafo 4º não pode complementar, mas nos outros casos pode. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Então, no próximo vídeo a gente vai gravar de apelação. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar uma questão aí do que concursos, né? Mas antes disso, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então, vamos aí para o concurso para a gente fazer uma questãozinha sobre esse assunto que a gente falou. Então, no filtro eu coloquei VUNESP, CPC, recursos. Eu encontrei essa questão aqui que é muito sobre o que a gente falou. Então, foi de 2018 para o TJ de Santa Catarina, para o cargo de juiz leigo. Proferida determinada decisão judicial no curso do processo, se houver sucumbência, poderá ser interposto recurso no prazo e com observância das exigências legais, sendo certo que... Então, vamos ver juntos, porque eu ainda não respondi. Dos despachos interlocutórios cabe recurso? Então vamos lá, aqui primeiro que ele confundiu. Nós temos 3 tipos de decisões do juiz, são sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então não existe despachos interlocutórios e de qualquer forma dos despachos não cabe recurso, tá? A gente leu isso. Então, essa daqui é incorreta. Letra B. O recorrente poderá, a qualquer tempo, com anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso? Não, gente, sem anuência. É a qualquer tempo, sim, mas sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Letra C. A renúncia ao direito de recorrer depende de aceitação da outra parte. A gente leu que independe da aceitação da outra parte. Letra D. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer? Correto, a gente leu isso. Vamos ver a letra E. O recurso pode ser interposto pelo Ministério Público como parte, mas não como fiscal da ordem jurídica. E nós lemos aí que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro interessado, pelo Ministério Público, sendo como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Por isso que a letra E está incorreta. Você vê que é só gravar o que a gente leu? As questões, elas não são tão difíceis. Eu vou ver se eu acho mais alguma questão aqui.
Bom, as outras questões que eu vi, elas são mais sobre as características de cada recurso, de apelação, de agravo, de embargos, então a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Então deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dá uma olhada também no Telegram, t.me/Diana Lucena, que eu estou mandando vários keys lá que vai ajudar muito. Até o próximo vídeo, espero ter ajudado a todos.